agradável é podermos estar aqui nessa noite. Amém? Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Vamos dar início. Dar início a esse momento de cultuarmos ao Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 35. O Senhor diz assim que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Todas as coisas passarão, contudo a palavra do Senhor não passará, firme será para sempre. Amém? Então, irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor, buscarmos adorá-lo, nós temos que ter esse entendimento e esse desejo no nosso coração ardente de adorá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode nos dar, pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, apesar de nós precisarmos ter um coração grato por isso, mas nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos adorá-lo pelo que Ele é. Ele é a palavra, e Ele nos diz em Mateus 24, versículo 25, que a palavra dele não passará. Ele é quem Ele é. Aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele faz, passa, acaba. Céus e terras passarão. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele nos dá, passa, acaba. Contudo, Ele é quem Ele é. Ele permanece para sempre. Ele é a palavra. Ele é a palavra que não tem fim, Ele é a palavra que não acaba, Ele é a palavra que permanece. E nós precisamos aprender a adorar o nosso Deus por quem Ele é, irmãos. Porque quando tudo estiver bem, nós vamos adorá-lo por quem Ele é. E quando tudo estiver mal, nós vamos continuar adorando a Ele por quem Ele é. E algo que eu tenho aprendido e que eu tenho buscado no Senhor e que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido a cada dia, é que aquele que aprende a adorá-lo por quem Ele é, essa pessoa ela permanece firme nele. Aquele que o adora apenas por aquilo que Ele proporciona, por aquilo que Ele pode dar, essa pessoa ela é inconstante, ela desiste facilmente, ela se desvia, mas aquela pessoa que o adora por quem Ele é, ela permanece firme para sempre. Ela permanece firme, porque se a adoração dela, se o coração dela está nele, ela vai permanecer firme, porque Ele é a rocha que firma os pés daquele que permanecem nele. Aleluia! Ele é a palavra viva e eficaz, Ele é a palavra que dura para sempre. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento e começar a adorá-lo. Comece a orar, comece a fazer a sua própria oração a Ele, de gratidão, de louvor, adorando por quem Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós te adoramos por quem Tu és, Jesus. E o Senhor é belo, o Senhor é belo, o Senhor é belo. Tudo no Senhor é perfeito. E nós queremos te adorar por quem Tu és, Senhor. Nos ensina, Jesus, a te adorar por quem Tu és. Nos ensina a adorá-lo na beleza da Tua santidade. Nos ensina a te adorar por quem Tu és, Jesus. Que os nossos olhos possam ver aquilo que os anjos veem, que os fazem cantar, que os fazem clamar dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nos ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina a te adorar.
nos encontre nessa noite, nos encontre nesse lugar como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que te adoram porque reconhecem que o Senhor é a palavra viva, que o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu, que o Senhor é Deus, único, vivo e verdadeiro, digno de ser adorado. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós somos gratos pela tua presença, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá o Senhor está, e nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reverenciamos o teu nome, Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, o nome poderoso, o nome que salva, o nome que sara, o nome que transforma, o nome que faz tudo novo, de novo. Te adoramos. Te adoramos por quem tu és, Jesus. Você pode adorá-lo. Uma adoração espontânea, uma adoração que vem do seu coração para Ele. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos por quem tu és, Jesus. Santo, 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 santo. Adoramos aquele que vive, adoramos aquele que reina eternamente. Adoramos ao único Rei. Adoramos ao único Rei que rege toda a terra, que rege céus e terras. Adoramos o Senhor. Tu és adorado, tu és adorado, Jesus. Nos achegamos aos teus pés e lançamos nossas coroas. Não poderemos usá-la diante de ti. Não poderemos usá-la diante de ti. Em tua presença nada mais importa. Em tua presença nada mais importa. Nos importa adorá-lo. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome, os reinos vêm e vão. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, Poderoso és, grandioso és. que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade Está. teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, Poderoso és, grandioso és. que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Aleluia. Aleluia.
ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão, um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações, e tudo é pra tua glória, e tudo é pra o teu nome, e tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer, e tudo é pra tua glória, e tudo é pra o teu nome, e tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oramos grato ao Senhor por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque se podemos chegar até esse lugar por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia, o teu imenso cuidado que nos alcançou. E queremos retribuir ao Senhor, te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Queremos te adorar. Queremos te adorar, Senhor. Tu és merecedor. Tu és merecedor. Tu és merecedor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 6.
Mateus capítulo 6. Quero ler versículo 2, 3 e 4, tá bom? Mateus 6, versículo 2, 3 e 4. Podemos ler? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aleluia, irmãos. A nossa oferta, a nossa generosidade diante das pessoas, ela precisa ser algo que Deus conheça. E algo que você precisa entender é que Deus sabe. Amém, irmãos? Deus sabe da nossa oferta, daquilo que ofertamos ou deixamos. Quando somos fiéis ou não, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se aquilo é verdade ou não. Aleluia. Por isso precisamos ter o nosso coração muito transparente diante do Senhor. Muito transparente, porque tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, Ele sabe. Se realmente vem do fundo do nosso coração ou se nós estamos querendo aparecer. Ele sabe. Vamos orar? Pegue sua oferta, ou você que vai devolver a sua fidelidade ao Senhor, e vamos orar no nome de Jesus. Pai santo e amado, graça te damos por tua bondade, e queremos ofertar, Senhor, não para agradar os homens, não para sermos reconhecidos pelos homens, mas para que o Senhor, que sonda o nosso coração e a nossa mente, nos recompense. Jesus disse que o Senhor nos recompensaria, que a nossa esmola, que aquilo que fazemos em secreto, aquilo que fazemos não para nos mostrar, o Senhor nos recompensaria. E eu te agradeço, pois o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e tem multiplicado sobre as nossas vidas todos os dias. E eu quero te agradecer. E eu oro, Pai, consagrando a minha fidelidade ao Senhor e as nossas ofertas, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor, cantando isso, declarando isso. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, Jesus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai querido e santo, no nome de Jesus, recebe a oferta do teu filho, a fidelidade de cada um de nós. E que o Senhor, como um bom pai, possa abençoar teus filhos, multiplicando cada semente. Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia com abundância vai colher. Senhor, e nós não queremos de forma alguma sermos ingratos por aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu oro e abençoo teu povo nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nesse final de semana, domingo, sábado, a gente tem Rede Jovem, tá bom? Você jovem com menos de 100 anos, nesse sábado tem Rede Avante, tá bom? Vai ser aqui na igreja? Aqui na igreja, você jovem, você é convocado e intimado a estar aqui 7h30 da noite, tá bom? Com toda a juventude da igreja, em o nome de Jesus. E domingo, nosso culto de celebração, a qual, a partir das 6 da tarde, vamos estar aqui adorando, glorificando o nome do Senhor e sendo
edificado por Ele. Amém? Se prepare, nós vamos fazer uma vigília do dia 6 para o feriado do dia 7 de setembro, tá bom? Nós vamos madrugar e amanhecer orando. Vamos só definir o local da vigília, tá bom? Mas já vá se preparando, que nós vamos ter vigília do dia 6 para o feriado do dia 7. Aleluia? Muito bem. Quero chamar para cá minha esposa, a pastora que vai compartilhar a mensagem de Deus aos nossos corações hoje. Vamos orar por ela? Obrigado, Jesus, pela vida da tua filha. Te agradeço e glorifico ao Senhor por sua disponibilidade e pelo dom de ensino que o Senhor tem derramado a cada dia mais sobre a vida dela. E oro para que com ousadia e trepidez ela possa compartilhar da tua palavra. Com temor e tremor, Senhor, nós oramos, crendo que o Senhor há de ministrar ao nosso coração a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro pela vida dela e pelos nossos corações, e eu faço isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com você? Hoje não está tão quente, né? Graças a Deus. Mesmo assim, o Senhor tem sido bom conosco, porque nos trouxe para esse lugar, para aprendermos mais da sua palavra, para sermos ensinados por Ele. Amém, irmãos? É pelo Senhor que nós somos ensinados. É pelo seu Espírito. É Ele quem nos ensina e nos faz compreender as Escrituras. Amém? Eu amo a palavra do Senhor. Você ama a palavra do Senhor? Ame a palavra do Senhor, meus irmãos. Ame. Eu quero ler com você, para nós iniciarmos nessa noite, Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 17. O Evangelho de Lucas. O Senhor, Ele constrangeu muito o meu coração quando eu estava estudando essa mensagem. Só que mesmo Deus, Ele constrangendo o nosso coração, ou não nos deixando tão confortável com aquilo que Ele ministra, nós não podemos parar. Nós devemos receber a palavra do Senhor. Porque não somos nós falando, mas é a palavra dEle falando ao nosso coração, nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo. E quando eu estava estudando essa palavra, foi muito desconfortável para mim. E eu acredito que também vai ser para você um pouco desconfortável. Vamos ler então. Versículo 1 de Lucas capítulo 17, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Vamos orar por essa palavra? Agradecendo ao Senhor. Pai, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, Senhor, e pelo teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por nos sustentar, por nos alimentar, Jesus, por nos guardar e nos livrar, Senhor, do mal. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo meu coração. Eu te agradeço também, Senhor, pela tua igreja que está aqui nesse lugar, por cada pessoa
que o Senhor trouxe até aqui, Deus, porque eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe até esse lugar. Eu te agradeço pela tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por suas mentes e por seus corações, Pai. Eu oro para que o Senhor traga paz a todos os corações presentes aqui nesse lugar, Jesus. E que nada, Pai, nos impeça de entender, Senhor, e de receber, Pai, a tua palavra nessa noite, Jesus. O nosso coração, Pai, ele está aberto, Jesus. Está aberto para ti, Senhor. Fala conosco e nos corrige da maneira que o Senhor quer nos corrigir. Nos ensina, Pai. Tu sabes, Pai, as áreas que nós precisamos mudar. Tu sabes, Pai, aquilo que nós precisamos deixar, Jesus. E eu peço ao Senhor que nos ensine e fale conosco nessa noite, Pai. Eu te agradeço e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, essa passagem no qual Jesus está falando aos seus discípulos. E sempre quando eu estou meditando na palavra do Senhor, eu imagino Jesus andando com seus discípulos. E eu sempre imagino a forma como ele está ensinando os seus discípulos. Por onde Jesus ele andava, ele ensinava os seus discípulos, ele curava pessoas, as pessoas se aproximavam dele porque queriam algo de Jesus. Então, nessa passagem, não é diferente. Jesus ele está ensinando aos seus discípulos e ele fala assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ai das pessoas por meio de quem elas acontecem. Quando Jesus está falando isso aos seus discípulos, ele está falando, está induzindo ao pecado. Mas o Senhor lhe diz assim: ai do homem pelo qual vem o escândalo. É terrível coisa aquele que traz escândalo. Ai do homem, por onde vêm os escândalos. É o que Jesus nos diz nessa noite. E o que são escândalos, irmãos? O que são os escândalos? São pessoas que servem ao Senhor, amam a Deus, caminham com o Senhor, servem na igreja, mas de repente essas pessoas começam a ter um comportamento diferente da maneira como um cristão ele deve viver. E aí, quando essas pessoas adotam esses comportamentos que não é para elas viverem, causando escândalos, quando as pessoas sabem daquilo que acontece, daquele ato de pecado que aquela pessoa cometeu, causa escândalos. E esses escândalos, eles acabam abalando as pessoas, emocionalmente e espiritualmente. Amém, irmãos? Nos abala. Quando nós olhamos na internet ou nos jornais, os escândalos que acontecem com pessoas do meio da igreja, irmãos, isso é horrível, é terrível. Ouvir que pastores fazem coisas terríveis, isso é um escândalo, irmãos. E quando esses escândalos eles acontecem, eles abalam pessoas. Eles fazem pessoas se perderem na caminhada. E a Bíblia nos diz o quê? Ai daquele por meio do qual vêm os escândalos. A Bíblia diz que é inevitável, é inevitável. Não tem como evitar um escândalo. Não tem como, irmãos. Mas eles vêm através da desobediência do povo. E acabam prejudicando não só aquela pessoa que sofreu, que pecou e no qual o seu pecado foi exposto, mas também abala a fé das outras pessoas
que deixam de acreditar, que olham para alguém e vê aquela pessoa como um exemplo. Então a fé delas é o quê? Abalada. Abala a fé dos mais novos. E o que a Bíblia nos diz? Ela diz assim: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Do que levar os mais novos na fé, os cristãos novos a pecar. É melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e ser lançado no fundo do mar. E não é uma pedrinha qualquer, irmãos. É uma pedra gigante. Quer dizer, é melhor morrer do que levar alguém a pecar. É melhor nós morrermos do que com a nossa vida, com a nossa atitude, levar pessoas a pecarem. Ser uma pedra de tropeço que vai fazer alguém cair. É isso que a palavra nos diz, irmãos. E como eu falei, quando eu estava estudando essa passagem, foi muito desconfortável para mim, irmãos, escutar isso. Porque fala da nossa conduta. Fala da nossa atitude de cristãos. Se nós realmente seguirmos a Jesus, se nós realmente nos parecemos com Jesus, se nós somos os pequenos Cristos, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? E nós precisamos olhar para as nossas atitudes mesmo, irmãos. Se nós temos feito pessoas tropeçarem da maneira como nós temos vivido como igreja. Se nós temos ajudado pessoas ou se nós temos causado escândalos com as nossas atitudes. Como eu falei, os escândalos é qualquer coisa que faz alguém tropeçar. Qualquer coisa, isso é um escândalo. Isso é um escândalo que faz alguém tropeçar, o que faz alguém cair numa cilada, é uma armadilha que leva pessoas a caírem, que leva pessoas a se afastarem do Senhor. E isso é muito sério para nós. Muito sério para nós, irmãos. Quando nós vemos isso na internet, a gente fica horrorizada. Meu Deus, como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus fazer algo assim? Isso não é atitude de cristão. Nós ficamos assim aterrorizados, porque são escândalos de pessoas que se dizem que conhecem ao Senhor, mas isso é da boca para fora. Jesus falou que seria inevitável, não tem como evitar, eles vão acontecer. É inevitável, meus irmãos. É inevitável. Mas a Bíblia também nos diz que ai daquele por onde vêm os escândalos. Ai daquele. E nós precisamos olhar para as nossas vidas. Ai de nós. Ai de nós se nós temos sido pedra de tropeço na vida de alguém. Ai de nós se nós temos sido, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, nós temos afastado pessoas da presença do Senhor. E nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque os escândalos, eles acontecem realmente para abalar as pessoas. E muitas das vezes eles acontecem naturalmente apenas para prejudicar alguém. De pessoas que não são levadas pelo Espírito do Senhor, mas que se levantam para causar escândalo, para prejudicar pessoas. Prejudicar pessoas, irmãos, isso também acontece. E misericórdia das nossas vidas. Misericórdia se a nossa vida tem sido pedra de tropeço na vida de alguém. Se nós não temos vivido o Evangelho vivo e verdadeiro.
Misericórdia das nossas vidas. Abra comigo Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14. Dois, 14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essa é uma doutrina de Balaão, doutrina de armar ciladas contra seus irmãos, para os fazer pecar. Misericórdia, irmãos, das nossas vidas. É uma doutrina de Balaão. E nós devemos tomar todo cuidado com isso no meio da igreja. Temos que examinar as nossas vidas, a nossa conduta como cristãos. Como filhos de Deus, nós temos que examinar isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Jesus falou assim, lá em Lucas 2, no finalzinho do versículo 2, diz assim: seria melhor que ela fosse lançada no mar, aquele que causa escândalo, lançada no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Quem são os pequeninos? Os novos cristãos, crianças, eles são os pequeninos. Abra comigo também Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 2. Acho que nós vamos ler um pouquinho a mais a Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 2. Você encontrou? Diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Continua. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. O evangelho, ele é radical, irmãos. Jesus, ele é radical. E o Senhor, ele se importa com os pequeninos. Por isso que ele diz, é melhor ser lançado nas profundezas do mar, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Está falando das nossas condutas, da maneira como nós temos vivido. Se nós temos ajudado os nossos irmãos ou se nós temos prejudicado os nossos irmãos com as nossas atitudes. E Jesus, ele se preocupa com todos. Ele se preocupa com toda a igreja, mas especialmente com as crianças,
com as mulheres e com os pobres. E ele está nesse texto que nós lemos, ele está protegendo as crianças. Não impeçam que os pequeninos venham a mim. Não impeçam que eles se aproximem de mim. E quando a nossa vida ela é a causa de tropeço para os novos, nós estamos impedindo dos pequeninos se aproximarem de Jesus. De pessoas que possam conhecer o Senhor, irmãos. E isso é muito sério para as nossas vidas. Muito sério para as nossas vidas. Ele fala que se o nosso comportamento não for como de uma criança, nós não temos a menor chance de desfrutar do seu reino. De desfrutar do seu reino. E Jesus, ele é radical. Ele é radical. É melhor entrar com um olho só do que deixar de ir para o céu por causa dos seus olhos. Ele é radical, irmãos. O evangelho de Jesus, ele é radical. E nessa passagem o Senhor protege as crianças. E para nós não é diferente. Para nós não pode ser diferente. Se nós somos cristãos, se nós que somos cidadãos, devemos também fazer o mesmo. Proteger nossas crianças. Proteger os pequeninos. Proteger os mais fracos. Proteger os mais frágeis. Porque se você for olhar para a sua vida, há quanto tempo você tem de cristão? Há quanto tempo nós temos caminhado com o Senhor? Há quanto tempo nós temos sido ensinados por Ele, pela Sua palavra, pelos homens de Deus que sobem nesse altar, irmãos? É há muito tempo. É há muito tempo. E será que aquilo que nós temos vivido tem feito pessoas tropeçarem? Tem impedido pessoas de se aproximarem do Senhor? Misericórdia, irmãos, das nossas vidas. Misericórdia das nossas vidas. E quando nós falamos de criança, eu não falo só de criança no literal, mas também falo de crianças espirituais, aqueles que têm se aproximado de nós, aqueles que têm tentado caminhar com o Senhor. Mas muitas das vezes nós que estamos tanto tempo na igreja, nós não damos um bom exemplo. Não damos um bom exemplo e acabamos afastando as pessoas. Misericórdia das nossas vidas, irmãos. Nós temos crianças espirituais no nosso meio. Uma criança, ela caminha sozinha, ela precisa de ajuda, ela precisa ser ensinada. E ela aprende com um exemplo. E é rápido. Fala alguma coisa na frente de uma criança. Ela escutou e ela vai repetir, ela vai reproduzir. Tome alguma atitude errada na frente de uma criança. Ela vai reproduzir. Tantas memórias eu tenho na minha cabeça de coisas que eu vi quando eu era criança e que até hoje eu não esqueci, irmãos. Agora olhando para crianças espirituais, aqueles que com dificuldade, com muita luta, têm caminhado junto conosco. E quando se aproximam, nós não damos um bom exemplo, irmãos. Misericórdia das nossas vidas. Nós devemos crescer espiritualmente. Lá em 1 Pedro 2:2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Do que as crianças espirituais precisam? Elas precisam beber do genuíno leite espiritual para crescerem, para amadurecerem. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem: eu não quero ir para aquela igreja, porque olha a maneira como eles vivem. Olha a maneira como eles vivem.
Eu não quero ser crente, né, como é mais comum se escutar. Eu não quero ser crente porque olha como esses crentes vivem. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Todos nós devemos crescer espiritualmente. Misericórdia. Se com a nossa vida nós temos afastado os nossos irmãos, com o nosso exemplo, pessoas têm se perdido, misericórdia das nossas vidas. Ai daquele que faz alguém pecar por causa do seu mau exemplo. Ai daquele. E eu tenho meditado muito, irmãos, nesse texto ultimamente. Tenho meditado muito e tenho examinado a minha vida, das negligências que nós cometemos. Negligências. Coisas que são muito sérias para a nossa vida, que somos cristãos. E quando nós negligenciamos isso, isso trará para a nossa vida um castigo severo. O que nós lemos lá em Lucas 17... é melhor ser lançado nas profundezas do mar do que fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. É melhor. É melhor do que com a nossa vida nós arruinarmos espiritualmente a vida de outros. Porque nós não damos exemplo. Não damos exemplo. Mas ainda temos tempo para mudar. Ainda temos tempo para corrigir aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida como cristãos. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de deixar tantas coisas que nos fazem parecer com o mundo, menos com o Senhor. Ainda dá tempo, meus irmãos. Amém. E quando eu falo de crianças espirituais, trazendo para o natural, né? É a nossa responsabilidade como pais, instruir os nossos filhos, proteger as nossas crianças da influência do mundo, da influência de Satanás, de tantas influências que vêm sobre a vida deles. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade como pai e mãe, proteger o seu filho, ensinando no caminho. Não é dizendo, meu filho, vai por esse caminho que eu vou por esse. Não, é ensinando no caminho. No caminho, irmãos. E as coisas vão ficando ainda muito mais profundas, porque quando nós somos um mau exemplo dentro da nossa casa, como é que os nossos filhos vão conhecer o Senhor? Se os filhos não veem o pai orando, não veem os pais adorando ao Senhor, não veem os pais vivendo realmente uma vida cristã, é muito mais difícil, porque ele vai aprender através do nosso exemplo. Assim como nós estamos aqui, na igreja, vestidos, arrumados. Mas não é só aqui, meus irmãos. Não é só aqui do jeito que nós estamos aqui. É com o nosso exemplo, a maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos. Efésios 6, 4, diz assim, um texto bem conhecido que nós usamos bastante, diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O Murilo gosta desse versículo, ele gosta só do começo: pais, não irritem seus filhos. Ele fica falando para nós, olha aquele versículo lá, mãe, pais, não irritem seus filhos. Eu digo, e o restante? Mas é o nosso papel, como pai, como mãe, criar os nossos filhos. Não ser a causa de tropeço na vida dos nossos filhos, irmãos. Mas dando um bom exemplo, para que os nossos filhos eles possam se firmar em Deus.
Quando eu e você formos um exemplo, dentro da nossa casa, os nossos filhos vão se firmar em Deus. Ai não, meu pai é crente só lá na igreja. Minha mãe é crente só lá na célula, mas em casa não é. Misericórdia. Misericórdia. Nós ensinamos mais com a nossa atitude do que falando. É mais com a nossa atitude, mais pelo exemplo. É mais pelo exemplo, irmãos. E nós precisamos entender que isso é um poderoso ensino para as nossas vidas. Qual tem sido o nosso exemplo? Qual tem sido o nosso exemplo? Será que você tem sido pedra de tropeço na vida de alguém? Será que nós temos impedido pessoas de se achegarem a Deus? Nós precisamos olhar para a nossa vida, meus irmãos, e nos examinar. Examinar a nossa conduta. Examinar a maneira como nós temos vivido. Porque o Evangelho de Jesus é a verdade. É a verdade que nos liberta. Se ela não for pregada da maneira verdadeira, com o poder e com o peso que ela tem, ela não vai transformar vidas. Não adianta viver uma vida cristã apenas de meia boca. Nós precisamos realmente viver com sacrifício essa vida cristã. E nós carregamos isso. Carregamos a presença do Senhor dentro de cada um de nós. E nós temos que dar exemplo. Temos que dar exemplo e não ser um tropeço na vida dos outros. Será que o nosso exemplo ele tem prejudicado as pessoas ou ele tem salvado pessoas? Qual tem sido o nosso exemplo? Tem prejudicado ou tem salvado pessoas? Nós temos que olhar para as nossas vidas, para nós mesmos. Romanos, capítulo 14, versículo 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Será que o que comemos, o que bebemos, ou o que vestimos, ou o que falamos, tem prejudicado os nossos irmãos? Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Com aquilo que sai da nossa boca. Com aquilo que nós temos falado. Temos falado vida ou temos falado morte? O que está saindo dos nossos lábios? Quando eu estava lendo essa passagem de Romanos, eu lembrei-me que na nossa vida cristã, eu não cheguei a ser católica mesmo. Acho que só na minha infância eu caminhei um pouquinho, mas não cheguei realmente a ser católica. Mas eu lembro-me que quando chegava aquele dia de que não pode comer carne, eu sendo criança, e lá na minha família também era assim, os que eram cristãos, as pessoas levavam a sério, olha, não pode comer carne e tal. E aí, quando a gente ia comer aquela carne naquele dia, era com um ar de deboche, irmãos. Eu lembrei-me disso, digo, meu Deus, um dia eu já debochei muito das pessoas, mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Se existir algo na nossa vida que a gente sabe que se a gente for fazer, vai prejudicar alguém, vai escandalizar alguém, não faça. Não faça. Quantas e quantas vezes o Murilo se aproxima de nós e fala algumas coisas, né? Hoje em dia, quando a gente olha para o mundo cristão, né, é cada dia mais se modernizando.
cada dia mais se modernizando. E aí ele fala, por que não pode fazer isso? Tal pessoa faz. Por que não pode desenhar isso? Tal pessoa tem no seu corpo. Eu digo, mas para quê? Qual é o motivo? Você não acha que você vai escandalizar os seus irmãos? Você não acha que você vai prejudicar aqueles que estão caminhando com o Senhor agora e vai trazer confusão à mente deles? É assim que nós precisamos pensar. Será que a maneira como eu tenho vivido, a forma como eu tenho me expressado, tem prejudicado os meus irmãos? Será que eu tenho prejudicado pessoas até sem perceber? Nós não podemos usar a nossa liberdade para fazer outros pecarem. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Amém. A forma como nós vivemos deve ajudar o nosso irmão. Nós temos o dever de ajudar os nossos irmãos a se firmarem. Tenha isso em mente. Eu preciso ser útil para o meu irmão. O dom que eu tenho não é para mim, é para servir o meu irmão. Eu devo ser útil no meio da igreja aos meus irmãos, não prejudicando, mas ajudando-os a crescerem, ajudando-os a desenvolverem, não sendo um motivo de tropeço para a vida deles, trazendo confusão à sua mente, mas ajudando. Amém, irmãos? Amém? Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Ter essa consideração pelos nossos irmãos. Ter consideração pelo outro. Tenha consideração pelo seu irmão. Tenha consideração pelo seu próximo. Não pense somente em você mesmo, mas pense naqueles que estão caminhando conosco. Nos bebês, nas crianças espirituais, que precisam se firmar. Então, tem muitos comportamentos que nós precisamos evitar, pelo bem dos nossos irmãos. Amém? Muitos comportamentos nós devemos evitar, pelo bem dos nossos irmãos, para que todos possam crescer espiritualmente. E quando, irmãos, nós falamos da vida cristã, desde o momento em que nós conhecemos o Senhor, a vida cristã não é só diz respeito a mim e ao Senhor. Não é só você e Deus, mas é como a maneira que nós nos conduzimos. Se a minha conduta, ela tem afetado as pessoas, qual é a maneira que a minha vida tem afetado as pessoas? E esse é o ponto-chave, esse é o ensino dessa noite. A minha vida tem afetado de que forma as pessoas? A minha conduta, as minhas atitudes têm impactado as pessoas de que forma? Qual é o impacto que eu tenho causado para as pessoas? Um impacto positivo, olha, lá vai ali, aquele ali é um homem cristão, uma família cristã, um pai justo, uma mulher justa, um homem que é fiel, uma mulher que é fiel, filhos que são obedientes aos seus pais. Qual é o impacto que nós temos causado? Qual é o impacto? Ou nós temos deixado as pedras de tropeço. Temos atrapalhado pessoas de conhecerem o Senhor. Porque pelas nossas vidas não tem como conhecer. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Nós precisamos mudar. Ajude seus irmãos. Coopere pelo crescimento dos seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos, ajude, anime, visite, ore por ele, não deixe ele se perder. Isso é muito sério para as nossas vidas, irmãos.
Não deixe ninguém para trás. Não deixe ninguém para trás. Esse é o nosso papel. Que exemplo nós temos deixado? Que exemplo as pessoas têm visto a respeito das nossas vidas? Que a nossa vida, irmãos, não seja impedimento. Que não seja um impedimento na vida de outros. Mas que o Senhor possa ser conhecido através de cada um de nós. Porque nós temos caminhado com o Senhor Ele tem nos ensinado, o Senhor tem nos feito homens e mulheres fiéis, no qual o nome dEle tem sido glorificado. Eu e você, nós devemos ter uma conduta apropriada, porque o Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Como Ele vai ser conhecido se não for através da nossa vida, da sua família? E eu fiquei muito constrangida, irmãos, estudando essa palavra. Muito constrangida. Dizer, Senhor, como nós precisamos mudar? Como eu preciso mudar? Como nós precisamos mudar como igreja? Se nós temos sido essa pedra de tropeço que tem feito muitos caírem, que tem feito muitos se afastarem do Senhor, temos que olhar para nós, olhar para a nossa vida e mudar. Se você percebeu na sua vida seus erros, suas falhas, resolva. Se você percebeu na sua vida que você prejudicou pessoas, que pessoas se afastaram do Senhor por causa de uma atitude sua, resolva. Resolva. Porque o Senhor não quer que nenhum dos seus pequeninos se percam. Nenhum. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. Não permitir que nenhum se perca. Mas fazer todos os sacrifícios, irmãos, e é começar por nós que temos caminhado com o Senhor, é pelas nossas vidas, amém, meus irmãos? Vamos orar por essa palavra, pelo nosso coração. Vou pedindo perdão aos irmãos, se de alguma forma os ofendi, mas essa é a palavra do Senhor para essa noite, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração, para nos corrigir, para nos alinhar, para que a partir de hoje possamos viver uma conduta apropriada. Uma conduta que glorifique o Senhor. Por onde nós andarmos. No meio das nossas famílias. Nas escolas, no seu trabalho. Nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não queremos impedir pessoas de serem salvas por causa da nossa forma de viver. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor corrija as nossas palavras, as nossas atitudes, que o Senhor corrija as nossas vestes, que o Senhor nos corrija a maneira como nós temos vivido, que o próprio Deus possa corrigir você, mas que isso não seja um impedimento para que pessoas possam conhecer o Senhor, porque o desejo de Deus é que pessoas possam ser alcançadas, salvas através das nossas vidas. A salvação, ela é para todos, não é só para nós, é para todos. Mas é através de nós que o Senhor faz. É através de você que o Senhor faz. E que o Senhor possa fazer através das nossas vidas.
Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Se nós temos agido, Jesus, sem sabedoria, se nós não temos realmente vivido o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que transforma vidas. O Senhor disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam. É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ai daquele que faz os pequeninos tropeçarem, pecarem, caírem. Ai daquele. Há um castigo severo para esses. Há um castigo severo para esses. Entenda isso nessa noite. Senhor, eu te agradeço nesse lugar. Eu te agradeço, Jesus, porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor tem sido tão bom conosco, que o Senhor tem nos ensinado. A tua palavra, Pai, ela nos corrige, ela nos ensina. Tantas coisas, Pai, que nós precisamos mudar, Jesus. E eu peço que o Senhor fale com cada um de nós. Eu peço que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração as áreas que nós precisamos mudar. Só o Senhor nos conhece, nós mesmos nos conhecemos e sabemos a maneira como nós temos vivido, a maneira que nós temos conduzido as nossas vidas. O Senhor sabe das palavras que têm saído dos nossos lábios. O Senhor sabe do nosso comportamento na nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, Jesus. O Senhor nos conhece totalmente, profundamente. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe das vezes que nós usamos palavras, Jesus, que atingiram pessoas, que fizeram outros tropeçarem, Pai. O Senhor sabe das horas, dos momentos que nós não ajudamos os nossos irmãos. Tu sabes, Jesus. Tu sabes, Senhor. Mas eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Jesus. Que o Senhor traga entendimento à nossa mente, para compreendermos as áreas que nós precisamos mudar. As áreas que nós precisamos mudar. Aquilo que nós precisamos deixar, Jesus. Mas nós não queremos ser impedimento, Jesus, para que outras pessoas possam te conhecer. Nós não queremos, Pai, ser pedra de tropeço na vida de outros. Não queremos, mas que a nossa forma de viver cause um impacto, Pai, naqueles que estão ao nosso redor. Que vidas possam ser transformadas por causa da forma como eu tenho vivido. Que vidas sejam mudadas, que vidas sejam impactadas, Pai, por causa da Tua igreja, Senhor. Se a Tua igreja, Jesus, não tem impactado, Senhor, o mundo da maneira, Pai, que tem que ser misericórdia das nossas vidas. Se a Tua igreja não tem sido um exemplo nesse tempo, Pai, nos ajuda a ser um exemplo, Jesus. Muda as nossas atitudes. Muda. Nós não queremos impedir que outros se aproximem de Ti. Nós não queremos impedir que os pequeninos se aproximem do Senhor. Mas que todos possam ser salvos, Jesus. Que todos possam ser salvos, Pai. Muda, Senhor, as nossas atitudes, Jesus. Muda, Senhor, o nosso coração. Dai-nos o Teu coração. Dai-nos o Teu coração, Jesus. Dai-nos o Teu coração, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, perdão, Jesus, pela igreja do Senhor. Não só pelas nossas vidas, Pai, mas por todos aqueles, Pai, por meio de qual vêm os escândalos, Pai. E no qual tantas pessoas têm se perdido, Jesus. Quantas pessoas têm sido abaladas.
de pessoas, Pai, que se levantam, Senhor, causando escândalos, Pai, porque querem, para atingir a tua igreja, Jesus. Que toda doutrina, Senhor, de Balaão caia por terra, que todo o ensino, Senhor, do inferno caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis aqui a tua igreja. Nós te agradecemos nesse lugar, Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra e oro pelos corações nessa noite. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda os corações, guarda as mentes, que a tua palavra, Senhor, ela possa frutificar em nós, Pai. Que não pare só nas nossas vidas, Pai, mas que o Senhor continue a agir através da vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Visita, Pai, cada um dos meus irmãos nas suas necessidades. Fortalece aquele que está fraco. Anima, Pai, aquele que está entristecido. Coloca a alegria, Pai, onde há tristeza. Aquele que está enfermo, Senhor, visita com a tua cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura física, emocional e espiritual. Nos visita, Senhor, as nossas necessidades, Pai, porque o Senhor conhece, Jesus. Eu te agradeço nessa noite e oro em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, glórias a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada ao nosso coração. Amém. Deus me fez lembrar João 17, a oração sacerdotal. Jesus diz: eu me santifico por causa deles. Jesus se santificava, irmãos, não por causa dele mesmo, mas por causa dos seus discípulos, por causa do outro, para que o outro visse, enxergasse que é possível sim levar uma vida reta, santa e íntegra diante do Pai. Aleluia. Vamos orar encerrando o nosso culto da família. Que Deus leve você na sua santa paz. Se Deus nos permitir, domingo à noite, 6 horas, 18 horas, estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Pai querido, no nome de Jesus, leva teu povo na tua paz. Nos cobre, Senhor, com teu manto de graça e bondade. E livra-nos, ó Pai, do homem mau. Nos livra do homem roubador, nos livra do homem sanguinário. Que todo plano, que toda armadilha contra as nossas vidas sejam desfeitos na autoridade do nome de Jesus. E que nós, como tua igreja, possamos caminhar em passos firmes, sabendo e reconhecendo que andamos na luz da tua palavra. E quem anda na luz, anda seguro, sabe onde pisa e para onde vai. E eu oro, Deus, abençoando tua noiva com a tua palavra nessa noite. Obrigado, dai-nos um coração ensinável. Dai-nos, ó Pai, um coração realmente contrito diante da tua presença, diante do teu Espírito. E que a tua palavra sempre nos molde. Que a tua palavra seja sempre instrumento de ensino e correção ao nosso coração. Eu te agradeço e abençoo tua noiva, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abrace aí pelo menos 15 irmãos antes de você ir para sua casa. No nome de Jesus.